Hi guys, welcome to another class. Sejam bem-vindos a outra aula. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês. Glória a Deus pela sua vida e por mais uma aula desse curso. Então, vamos iniciar. Hoje essa aula é de extrema importância. Todas as aulas eu falo isso, né? Mas é que todas as aulas são importantes, tá? Mas hoje a gente vai relembrar o presente, o passado, o futuro, fazendo algumas comparações no que a gente faz com cada um deles. Lembrando que você que imprime o material não precisa imprimir dessa aula. Por quê? O que vai estar no material dessa aula é o material do Simple Present, do Simple Future e do Simple Past, que vocês já devem ter imprimido antes, então é o mesmo material, eu só juntei eles para que a gente pudesse ver tudo numa aula só, tá? Então, você não precisa imprimir. A aula de hoje não vai ser uma aula longa, porque eu não vou frisar nos mesmos pontos das outras aulas, eu vou só relembrar para que você consiga fazer uma associação entre os 3 tempos verbais, tá? Eu espero, né, gente? Aí eu falo, não vai ser uma aula longa, quando eu vejo 3 horas de aula. Não, tô brincando, não vai ser 3 horas não. Mas eu digo assim que eu não vou ficar focando em tantos detalhes, porque eu creio que você já aprendeu, né, nas outras aulas dos nossos tempos verbais. Então essa é só para que a gente faça de uma forma para consolidar o seu aprendizado. Então, para você ver as diferenças entre os 3. Então eu acho muito importante e muito legal também. Desculpem, gente, se estiver dando reflexo aqui no meu óculos, eu acho que tá dando, pelo que eu tô vendo ali, mas o que acontece? Eu não tenho usado óculos, e eu preciso usar óculos, então, ainda mais aqui com as luzes no meu rosto, o computador e tudo, então, de vez em quando eu vou estar de óculos, então pode ser que tenha esse reflexo, tá? Mas espero que não incomode você. Então, vamos orar pra gente começar a nossa aula e eu espero que você esteja com o seu caderninho. Então, no final dessa aula, né? Durante a aula não, durante a aula só preste atenção, mas no final da aula, ou então, né, se você quiser ir anotando durante a aula, vai pausando, anotando, e aí você também pode fazer assim. Mas se você for seguir direto, não anote enquanto eu tô falando, enquanto eu tô mostrando alguma coisa ali na tela, e anote depois, tá? Então, que você anote, que você faça suas frases no presente, no passado e no futuro, para que você tenha um aprendizado completo dos nossos tempos verbais aí, os mais simples, né? O Simple Present, Simple Future e Simple Past. Então, let's start, vamos começar. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, Pai, nós te agradecemos por mais uma aula, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, nós te agradecemos, Deus, e te adoramos, Pai. Te adoramos porque não existe nada nem ninguém como Tu, Senhor, o Senhor que é eterno, o Senhor que criou todas as coisas e tudo, Senhor, que o Senhor faz é bom. Então, nós cremos, Senhor, que o Senhor nos trouxe a aprender o inglês, Deus, porque é algo bom para nós, porque é algo bom para o Teu reino, Pai, porque é algo que vai nos levar, Senhor, mais próximo de Ti e a levar a Sua mensagem também para outros povos, Pai. Então aquece o nosso coração, Deus, aquece o nosso coração por países novos, por cultura nova, Pai, pelo idioma inglês. Torna, Senhor, esse aprendizado mais fácil, Pai. Tira todo o medo, Pai, tira toda a insegurança dos Seus alunos, Pai, que eles possam, Deus, se enxergar como o Senhor vê, Pai, como seres humanos capazes, Senhor. E aquilo, Senhor, que faltar nele, Senhor, que o Senhor venha capacitar, Pai. E aquilo que faltar também no que eu ensinar, Deus, que o Seu Espírito venha ensinar, Senhor, na vida de cada um que estiver assistindo, Pai. Que o Senhor possa me usar nessa aula, Pai, de forma a engrandecer o Teu nome, a glorificar o Teu nome, Pai. E que esse curso chegue nas pessoas certas, Pai, nas pessoas que o Senhor separou, Deus, para levar a Tua mensagem. Então, eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade. Eu te entrego a minha vida nas Suas mãos, te entrego a vida de cada aluno nas Suas mãos, Pai. E que nós possamos, Deus, que o nosso cérebro, Pai, esteja aberto, Deus, para todo esse conhecimento, Pai. Então, coloque em nós, Pai, faz com que o nosso cérebro grave, Deus, aquilo que é importante, Pai, e que na hora que nós formos usar, Deus, que o Seu Espírito Santo venha nos lembrar, Pai, que a gente venha fluir, Deus, nesse idioma. E é isso que eu peço e agradeço e entrego tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar. Deixa eu mudar aqui. Então, today, né, we'll talk about Simple Present, Simple Past and Simple Future. Então, hoje vamos falar do Simple Present, Simple Past and Simple Future. Aula 11, uau! Glória a Deus, estamos aí na aula 11. Rompemos, gente, se você tá aqui, você rompeu, glória a Deus.
Então, primeiro a gente vai relembrar o Simple Present. Como eu disse, gente, os slides são os mesmos, tá? Só que eu vou tá relembrando. Então, não imprima essa aula, tá? Senão você vai imprimir 2 vezes a mesma coisa. Mas hoje estão todos juntos. Então, se você ainda não imprimiu as aulas anteriores e quiser imprimir essa que já estão as 3 juntos, também show de bola. Então, vamos lembrar o Simple Present. O Simple Present, gente, a gente tem que lembrar que ele tem uma alteração no verbo quando for para he, she, it, que a gente acrescenta o S. Às vezes o ES e às vezes o IES. A gente tem umas regrinhas que a gente vai relembrar hoje. Então, como que forma o Simple Present? Você vai usar o verbo normal, mas se for para he, she, it, você vai acrescentar um S. Isso na afirmativa. Então, relembrando. Então, a gente viu aqui, ó, olha a conjugação do verbo pray, que é orar. I pray, eu oro. You pray, você ora. He, she ou it prays, ok? We pray, you pray, they pray. Então, isso quer dizer, gente, que se a gente fosse montar uma frase aqui, ó, se fosse com I, o pray ia ficar normal, na afirmativa. Agora, se fosse com he, she ou it, ia virar prays, ok? A regra geral, gente, é acrescentar o S, tá? Só que, dependendo da terminação do verbo, às vezes a gente faz o acréscimo do ES ou do IES. Então, o primeiro que a gente vê são os verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X. Lembrando que, como eu já ensinei pra vocês da outra vez, tá? Isso faz muito mais diferença na forma escrita, porque na pronúncia é muito parecido se fosse só o S ou se você coloca o ES ou o IES, tá bom? Mas aprendam essa regrinha, então escrevam no caderno de vocês, que isso também ajuda a gravar. Então, vamos lá. Olha só o primeiro verbo, to teach, que é ensinar. Então, ele ficou teaches. Então, quando que você ia usar teaches? Gente, só no he, she, it. Se for no I teach, eu ensino. Agora, se fosse ela ensina, she teaches, ok? Watch. Watch quer dizer assistir, watches. Então, se for eu assisto, I watch. Agora, se for ele assiste, he watches, ok? E o go, se for I go, né, de ir, eu vou, I go. Agora, se for ela vai, she goes, ok? Goes. Os verbos que terminam em Y, mas antes vem uma consoante. A gente tira esse Y, corta ele e acrescenta o IES. Então, ó, to fly, flies, ok? To study, studies. Worry, worries. Lembrando para he, she, it, mais uma vez. Se o Y vier antes dele uma vogal, né, precedido de uma vogal, a gente não tira o Y e a gente vai para a regra geral, que é acrescentar o S. Então, a gente só coloca o S. Então, ó, to say quer dizer says. Então, se for eu digo, I say. Se for ele diz, he says, ok? Play, que é brincar, plays. Então, sorry, guys. Lembrando aqui da... gente, sempre que eu falar sorry, desculpa, tá? Sorry. Então, frases afirmativas no Simple Present, vem o sujeito, o verbo principal vem normal, então é muito fácil formar a frase no Simple Present, mais o complemento. Lembrando que se for para he, she, it, vem o S. Então, por exemplo, ó, I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Então, olha ali, verbo normalzinho, live, que é de morar ou viver, e o complemento, in Brazil. Agora, se fosse ela mora no Brasil, she lives in Brazil. He lives in Brazil. It lives in Brazil, ok? Lógico que it lives in Brazil, pra coisa, não faz muito sentido, né? Mas, ainda assim, é só pra vocês verem que faz essa alteração. Ó, she reads the Bible every day. Ela lê a Bíblia todos os dias. Reads. Agora, se fosse eu leio, I read the Bible every day, ok? Sem o S. Negativa, a gente não mexe no verbo. Então, o verbo fica para todas as pessoas, o verbo vai continuar sem o S, ok? O que vai mudar é o nosso auxiliar. Então, se for para I, you, we, they, a gente vai usar o do mais o not. Então, don't ou do not, tá? Você pode usar tanto do not quanto don't. É mais comum o don't, tá? E se for para he, she ou it, a gente vai usar o does mais o not, que é o doesn't. Então, no simple present, você quer falar na negativa, é só você usar o don't ou o doesn't. Então, o verbo não vai mudar.
Então, olha só, primeiro vem o sujeito, o verbo auxiliar mais o not, mais o verbo principal normal e o complemento. Então, olha a mesma frase, ó. I do not live in Brazil, ou I don't live in Brazil. She doesn't read the Bible every day. Então, ó, muito fácil, gente. Agora que a gente tá relembrando, a gente vai ver os outros tempos verbais, vocês vão ver que é muito fácil, que o presente, então, é mais fácil ainda. E na interrogativa, é só você pegar esse verbo auxiliar, o do ou does, e pôr na frente da frase. Então, ó, do I live in Brazil? Eu moro no Brasil. Does she read the Bible every day? Ela lê a Bíblia todos os dias, ok? Lembrando que a gente tem respostas rápidas, então, se eu pergunto aqui, ó, Does she read the Bible every day? Ela lê a Bíblia todo dia? Você pode responder, yes, she does. Sim, ela lê. Ou, no, she doesn't, ok? Ou, do I live in Brazil? Yes, you do. Ou, no, you don't, ok? E assim vai. Ah, gente, por que eu respondi com you aqui e não com yes, I do? Por quê? Porque é uma pergunta de eu vivo no Brasil, então a pessoa que vai responder sim, você vive, então you, ok? Só para, né, não causar dúvida em vocês. A gente viu também que o verbo to be, ele é diferentão. Então, o verbo to be você não precisa do do e do does, né, tanto na negativa ou na interrogativa, para fazer a pergunta no simple present, tá? Você usa apenas eles. Então, apenas ele, como a gente aprendeu lá na primeira aula do verbo to be. Então, se a gente quer perguntar, o verbo to be vai vir na frente do sujeito. Se é na negativa, ele vai estar com o not. Então, às vezes, tem a contração do is mais o not isn't. E do are mais o not aren't, ok? E o I não tem contração do am com o not. Então, é só o I'm not, ok? E na forma afirmativa, você vai apenas usar o verbo to be. Então, que é eu estou, eu sou, né? Que é a tradução para I am ou I'm. Então, you are, você é, você está. Ou you're, ok? He is, his, ok? Então, isso aqui é só lembrando. E a gente viu também um outro verbo super importante, que é o have, que o have, ele fica has, tá? Então, não fica haves, não existe haves, é has, para he, she, it, ok? E aí, ele segue da mesma forma o has, tá? Com o do e o does. Só na afirmativa mesmo que ele muda. Aí, a gente viu o simple past, que é o nosso passado simples. Para falar de coisas no passado, né? E qual que é a diferença de cara que a gente vê? A primeira diferença dele é que não tem dois auxiliares diferentes. Então, não é do e does. Aqui é did. Colocou did, é passado, gente. Então, não precisa pensar, ai meu Deus, para he, she, it eu uso qual? É did. Para I, did. You, did, ok? Então, na negativa e na interrogativa, você vai usar o did. Então, para perguntar, o did vai vir na frente do sujeito. E na negativa, o did mais o not, antes do verbo, né? Que é o verbo principal. Então, o verbo principal você não vai mexer, tá? Na negativa e na interrogativa. E o did mais o not, ele também pode ser didn't, ok? Então, lembrando disso. E aí, o que vai mudar de fato? Na afirmativa, a gente põe o ED no final, tá? Às vezes só o D, às vezes o IED, dependendo do final do verbo. Então, lembra aquele acréscimo lá no presente que era só pro he, she, it, que era no S? Aqui não, aqui para todas as pessoas o verbo vai estar no passado. Por que existe isso, gente? Imagina só se eu acrescento o ED só no he, she, it. Aí pensa, se eu falasse I pray, eu tô no presente, porque o pray é de forma que não acrescenta nada pro I, é presente. Então você fica, nossa, mas esse passado é presente. Então por isso que acrescenta o ED. Então aonde era, por exemplo, no simple present, I pray, agora no simple past, que é o passado, I prayed, ok? Então tem o ED no final. Então essa é a grande diferença, né, do passado para o presente, que você flexiona todos os verbos na afirmativa para o passado. Lembrando que temos verbos regulares e irregulares. Eu já deixei no nosso grupo uma tabela, né, dos verbos regulares e irregulares. Eu deixei uma melhor ainda do que a que eu mostrei nessa aula. Então, olha lá, tá? Tá junto com a aula de Simple Past. Eu não lembro qual é o número da aula, gente, porque eu sou bem esquecida, assim, para lembrar. Mas você encontra lá, tá? Tá escrito tabela, verbos irregulares, alguma coisa assim. Então, pesquise lá que você encontra, tá? E aí a gente vê aqui o pray, no caso, é um verbo regular. Então, a gente acrescentou o ED, que é a nossa regra geral.
Agora, olha só o verbo to begin, que é começar. Olha como ele fica diferente aqui, ó. Peraí, gente, no passado. Begun. Então não vai ser beginned. Não existe isso, é begun. Então olha como é que ele muda. Por quê? Porque ele é um verbo irregular. E aí os verbos irregulares você encontra na nossa tabela lá que eu já disponibilizei para vocês. Lembrando que você precisa gravar todos os verbos irregulares da tabela? Não, gente. Mas olha os que você já usa em português, que provavelmente são aqueles que você vai usar em inglês. Peça também o discernimento ao Espírito Santo. Senhor, quais verbos que eu preciso saber para na hora que eu estiver lá pregando a sua mensagem em outro país, que eu vou usá-los? Cara, o Espírito Santo vai te dar, porque ele já sabe lá na frente do que você vai precisar. Então peça também, ore a Deus e peça isso. Então, aprenda, tá? Então, por exemplo, o begin, no passado é o begun. Então, se eu falo I begun, eu comecei, já no passado, entendeu? Ou she begun, ela começou. Então, ó, you begun, você começou. Então, é o passado, ok? Na negativa, o did mais o not. E na interrogativa, o did vem na frente, então vocês podem ver que tanto na negativa quanto na interrogativa, o verbo não sofre alteração, tá? O did já demonstra que está no passado. Então, é como se você põe o verbo, o did, e mais o verbo no passado, é como se você estivesse repetindo 2 vezes o passado, não tem necessidade. Então, o correto é só usar o nosso auxiliar did. Aí a gente viu, né, que a regra geral é o ED, mas a gente tem algumas regrinhas, assim como no Simple Present, que a gente já lembrou, que varia para terminação do verbo. Então, a gente já vê aqui que se o verbo termina em E, a gente acrescenta só o D. Isso faz diferença na hora que você fala? Não, faz diferença na hora que você escreve. Então, olha só, to love, que é amar, loved. Tá vendo que aqui já tinha o E, então acrescentei o D. To lie, mentir, lied. To arrive, chegar, arrived. To like, liked, ok? Eu também tô devendo para vocês um vídeo de pronúncia, de quando é o final do som do D ou quando é o som do T também que eles fazem. Eu também vou trazer, tá, gente? Só não sei se vai ser aqui ou se vai ser no Instagram. Então, se você não segue aqui, o Instagram do Cristãos no Inglês, segue lá, que provavelmente ou vai ser aqui ou vai ser lá. Como é mais curta de pronúncia, provavelmente vai sair lá, tá? Ou vai sair nos dois também, não sei. Mas eu ainda tenho que gravar, é porque, gente, eu tô meio sem tempo, mas eu vou ter férias em breve e aí eu vou gravar tudo isso pra vocês. Férias daqui a 2 semanas, então não vai ser tanto tempo depois desse vídeo, não. Aí a gente viu também que quando termina em CVC, o que é CVC? Consoante, vogal, consoante. Você duplica a última consoante e acrescenta o ED, que é a regra geral. Então, olha aqui, ó, stop, stop it, tá vendo? Ó, o P 2 vezes aqui, ó, control, controlled, ó, o L 2 vezes, plan, planned, N 2 vezes, prefer, preferred, aqui o R 2 vezes, ok? Ah, gente, aqui tá em inglês, era pra ter português. Gente, olha só, vocês me desculpem que às vezes passa alguns errinhos assim, tá? Mas sempre quando eu tô dando a aula, eu vou dizer pra vocês, isso aqui passou, gente, foi mal. Ou então, se algum aluno veio e ficar com alguma dúvida, perguntem, porque eu sou humano também. E às vezes a gente tá fazendo a aula e você só vai perceber mesmo depois, tá? Então é comum. Mas assim, saibam que eu sempre edito as aulas depois. Então, se eu ver algum erro que é tipo algo que vai atrapalhar a aprendizagem de vocês, algo que realmente tá errado, eu não vou deixar a aula ir pro ar, tá, gente? Então, eu vou cortar ou eu vou escrever alguma coisa, isso aqui é outra coisa, tá? Então, isso acontece. Não é nenhum erro isso aqui, né? Só que em vez de colocar a tradução, eu coloquei em inglês 2 vezes. Então, na outra aula também estava em português 2 vezes o negócio. Então, isso às vezes passa. Mas eu sempre vou falar pra vocês e a gente aqui, né, aluno e professor, eu acredito que o aprendizado ele é algo construído entre nós aqui. Então, vocês podem perguntar, a gente vai sempre falando, tá? E se for o Y precedido de consoante, a gente tira esse Y e põe o IED. Mais uma vez, forma falada, tem diferença? Forma escrita, sim. Então, ó, study, studied, tá vendo aqui? Eu tirei o Y e pus o ED. Então, study, studied, ok? Worry, worried. Cry, cried. Try, tried, ok? Agora, se o Y vier precedido de uma vogal, você só coloca o ED, não mexe no Y. Então, enjoy, enjoyed, stay, stayed, play, played, ok? Lembrando que nesse caso, essa alteração dos verbos é para todos os pronomes, tá? Para todas as pessoas, tanto para o eu quanto para o he, she, it, para todo mundo, tá?
Os verbos regulares já falei pra vocês, né? Que vocês encontram lá no nosso grupo. E aí a gente viu como que é a frase no Simple Past. Então, primeiro vem o sujeito, o verbo no passado e o complemento. Então, ó, she liked the church. Ela gostou da igreja. Então, aqui, ó, o ED. E na forma negativa? A forma negativa vem o did mais o not. E o verbo principal continua normal. E aí eu falei também que o did mais o not vira didn't, ok? Então, olha aqui o exemplo, ó. She did not like the place. O verbo principal aqui é o like, que é gostar. Tá vendo que não tem de? Não tem de, só tem o did not. Ou she didn't like the place, ok? Interrogativa, did vem aqui na frente do sujeito. Então, ó, did she like the church? Ela gostou da igreja? Então, aqui é o did e o she e o like normal, sem ED. E aí a gente chega no Simple Future, que foi a aula passada, então é a que tá mais fresca na cabeça de vocês. Pra gente falar no Simple Future, então vamos lá, ó, relembrando. Presente, a gente usava o S para he, she, it na afirmativa e todas as pessoas a gente deixava o verbo normal, sem alteração. Para negativa e interrogativa, a gente usava os auxiliares do e does, tá? Do para I, you, they, we, ok? E does para he, she, it, ok? Na negativa, a gente já usa um auxiliar só para negativa, na negativa não, no passado, né, simple past, a gente usa apenas um auxiliar, que é o did, na interrogativa e na negativa. Então, na interrogativa, o did vem na frente, na negativa, did not ou didn't. E o que a gente faz no verbo? A gente põe o ED no final. Às vezes só o D, às vezes o IED, dependendo do verbo, mas o som é de ED no final. Às vezes vai ter o som do T, eu vou trazer esse vídeo para vocês. Mas o que importa aqui? Que enquanto no Simple Present a alteração do verbo era só para he, she, it, no Simple Past todas as pessoas, tá? Vai ficar o verbo no passado, na afirmativa. Então, você vai mudar o verbo, independente se for para I, se for para he, se for para she, se for para it, se for para we, o verbo vai estar no passado, na afirmativa. Na negativa, você coloca só o did, na interrogativa, você coloca só o did e o verbo fica da forma dele natural, ok? Agora a gente vai falar de futuro. Como que a gente faz o futuro? O futuro a gente vai usar 3 verbos modais, que são auxiliares. E 2 verbos auxiliares, né, modais, e uma estrutura, que é o going to. Então, você vai usar ali alguém para ajudar nessa frase, para mostrar que está no futuro, que é o will, shall e o going to. E aí tem, né, as formas de montar, tanto com will, quanto com shall, quanto com going to. Lembrando que o will vem depois do sujeito. Então, se a gente já colocou o will na frase, cara, o verbo vai ficar normal. Assim como no presente o verbo fica normal, só que aqui você colocou o will. Então, aqui sabe que está no futuro e não no presente. Então, a frase, ela é praticamente montada como a que você aprendeu lá no presente. Então, o verbo normal, complemento, o sujeito na frente. Porém, aqui tem o will. Então, olha só. They will preach in a new town. Eles vão pregar em uma nova cidade. Ou, we will travel tonight. Viajaremos esta noite. A gente falou também que tem uma contração, né? Do will com as pessoas. Eu não vou focar muito nessa aula porque aqui tá mais fresca para vocês, tá? Mas lembrando. E a gente falou também que na negativa vem o will mais o not. Lembrando que ele também tem uma contração que é want. Want, com a boca fechada. Não want, ok? Want. E aí a gente vê aqui, ó, they will not go, ou they won't go, tá? To a new town. Então, eles não irão para a nova cidade. Então, aqui, ó, você vê que o verbo go tá normal. O que muda é que a gente colocou o will. Tá? Então, will not, né, no caso. Agora, interrogativa, o will vem lá na frente do sujeito. Então, will they go to new town? Eles irão para uma cidade nova? Então, o will vem aqui na frente. O verbo continua normal, sem alteração nenhuma, ok? Com o going to, tá? A gente também não altera o verbo, ok? O que vai mudar é que a gente vai colocar o verbo to be na frase. Então, vai ser o sujeito, o verbo to be, e aí vai alterar. Se for are, se for is, ok? Is é só para he, she, it. O I a gente usa o am e as outras pessoas a gente usa o are. E aí vem o going to, tá? E depois o verbo normal. Então, por exemplo, ó, she is going to study with me. Ela vai estudar comigo, ou ela estudará comigo.
ok? Se fosse no presente, gente, she studied with me. Ela estuda comigo. Se fosse no passado, she studied with me. Ela estudou comigo. Tá vendo como a mesma frase você consegue montar no presente, passado e futuro? Inclusive, peguem essas frases aí, como elas não são as mesmas, né, das aulas do presente, do passado e do futuro, e tente passar elas pro presente, pro passado. As que estão no presente passa pro passado e pro futuro, as que estão no passado passa pro presente e pro futuro, que isso vai te ajudar também a treinar e a ver as diferenças, tá? Então aqui, ó, going to, o que tem contração é no is e no are, então não precisa pensar em contração com going to, não existe, é com is ou are. Então, por exemplo, aqui, ó, a mesma frase, she is going to study with me, fica she's going to study with me, tá? Negativa, vem o not, só que o not não vem com o going to, ele vem com o is. Então, is not ou are not, lembrando da contração do isn't e do aren't, ok? Então, aqui eu já falei da contração. E na interrogativa, quem vem pra frente é o nosso verbo estrela, que é o verbo to be. Então, o is ou are vai vir lá na frente, tá? O going to segue depois do sujeito. O futuro com o shall, eu disse pra você que o shall é menos utilizado, principalmente nos Estados Unidos você quase não vai ver, mas na Europa você ainda vai ver ele. E que ele é mais comum de ser usado em sugestões, convites, tanto na primeira pessoa do singular quanto na primeira pessoa do plural, que é o I e o we, são as formas mais comuns de você ver, tá? Ele forma igualzinho o will, então sujeito, mais o shall, mais o verbo principal sem o to, que é muito parecido lá com o presente que vocês aprenderam, então o verbo não tem alteração. O que vai indicar que está no futuro é o nosso auxiliar, então o shall aí vem antes do verbo principal. Então, ó, I shall write a letter, escreverei uma carta, tá? Ou eu vou escrever uma carta. Na negativa vem o shall mais o not, que ele tem o som de ou shan't ou shan't, ok? Mais o shan't, tá? Então, ó, I shan't write a letter. Então, como você formaria a negativa? Ou shall not, antes do verbo principal, ou shan't, ok? E na interrogativa, esse shall aqui, ele vem antes do sujeito. Então, shall write a letter, escreverei uma carta. Gente, deixa eu ver quanto tempo tá dando essa aula. Olha, consegui juntar os três e foi super rápido. Que bom, porque eu entendo que quando eu faço uma aula mais rápida e que seja bem feita também, né, que não adianta fazer aula rápida e não explicar nada pra vocês. Mas isso também sobra um tempinho aí na sua agenda pra você escrever, pra você, de repente, ver um filme, ouvir um louvor em inglês e aí ir treinando, tá? Então pegue agora o seu caderno, pegue essas frases, faça o que eu te falei. Pega as frases que estão aí no nosso futuro, passa para o passado e para o presente, faz isso com as outras também, para que você vá treinando, ok? Se você tiver qualquer dúvida, mande para mim no grupo do Telegram, tá? Pode colocar nos comentários aqui também, mas eu acabo vendo menos os comentários daqui, porque o grupo do Telegram tem acesso no meu celular, então em qualquer lugar que eu tô, eu consigo te responder. Então por lá é mais efetivo, tá bom? Vamos continuar. Se puder, faça a revisão. Esse conteúdo já é um conteúdo de revisão, por isso que no começo a gente não ouviu nenhum listening, nem nada, porque eu queria mesmo era trazer os 3 tempos verbais do simple, né? Então, para que você fizesse toda essa junção, essa comparação e entendesse da melhor forma. Mas se você puder revisar esse conteúdo, isso vai te ajudar a assimilar melhor, tá? Lembrando que nossos dias de aula são as segundas e as quartas, tá? Às 12h30, então no YouTube. E que sábado a gente tem conteúdo extra. Deixa eu voltar aqui. Thank you for today, guys. Obrigada por hoje, galera, tá? God bless you. Deus abençoe você.